Há verdades que o tempo tentou enterrar, e segredos que ainda sussurram nas sombras. Bem-vindo ao Mistérios Sombrios, onde o inexplicável ganha voz. Você já ouviu falar de um projeto secreto da CIA que usava espiões psíquicos? Não, isso não é roteiro de filme de ficção científica. É a história real do projeto Stargate, uma das iniciativas mais bizarras e sombrias da Guerra Fria. Prepare-se, porque hoje vamos abrir os arquivos confidenciais e mergulhar fundo em um mundo onde a espionagem encontrou o paranormal. Tudo começou nos anos 70, no auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam em uma corrida armamentista frenética, mas a batalha não era travada apenas com mísseis e submarinos. Ela também acontecia nas sombras, em um campo de batalha muito mais estranho, a mente humana. A CIA recebeu relatórios alarmantes de que os soviéticos estavam investindo pesado em pesquisa psíquica, a chamada parapsicologia. Eles temiam que o inimigo pudesse desenvolver habilidades como telepatia para roubar segredos de Estado, ou até mesmo usar a mente para sabotar equipamentos militares à distância. A paranoia se instalou em Langley, a sede da CIA. Se os soviéticos tivessem uma arma psíquica, os americanos precisavam ter uma também, ou pelo menos entender como se defender dela. E assim, em 1978, nasceu o projeto Stargate. A missão era clara, embora parecesse impossível: investigar, testar e, se possível, militarizar os poderes da mente. O principal foco era uma habilidade específica conhecida como visão remota. Mas o que é visão remota? Imagine poder fechar os olhos e ver um lugar, uma pessoa ou um objeto a milhares de quilômetros de distância, sem nunca ter estado lá. Essa é a premissa. Os praticantes, chamados de visualizadores remotos, entravam em um estado de relaxamento profundo e, seguindo um protocolo rígido, tentavam descrever um alvo secreto que poderia ser qualquer coisa, desde um prédio em Moscou até a localização de um refém. Parece loucura, certo? Mas para a CIA e a Agência de Inteligência de Defesa, era uma possibilidade que valia milhões de dólares em investimento. Eles recrutaram pessoas de todos os tipos, desde civis com supostos dons psíquicos até militares de elite. Um dos nomes mais famosos que emergiu do projeto foi Joseph McMoneagle, um oficial do Exército que se tornou o visualizador remoto número 0001. McMoneagle alegava ter usado suas habilidades para localizar uma base de submarinos soviética secreta, descrever novas tecnologias inimigas e até mesmo encontrar o general americano James Dozier, que havia sido sequestrado na Itália em 1981. Os protocolos eram surpreendentemente científicos, ou pelo menos tentavam ser. Em um experimento típico, uma pessoa, o monitor, sentava-se com o visualizador em uma sala à prova de som. O monitor sabia apenas que havia um alvo, mas não o que era. Em outro lugar, uma equipe selecionava aleatoriamente um local e ia até lá. O trabalho do visualizador era descrever o que essa equipe estava vendo. Eles desenhavam formas, descreviam texturas, sons e cheiros. O objetivo era ver se as descrições correspondiam ao local real, em uma taxa que fosse estatisticamente maior do que o mero acaso. E os resultados? Aqui é onde o mistério se aprofunda. Segundo documentos liberados anos depois, alguns dos resultados foram impressionantemente precisos. Em um caso famoso, pediram a um vidente para ver o que estava acontecendo em uma instalação de pesquisa soviética em Semipalatinsk. O visualizador descreveu estruturas gigantes, esferas metálicas e atividades que os analistas de inteligência, usando fotos de satélite, não conseguiam entender. Meses depois, informações confirmaram que os soviéticos estavam construindo um novo tipo de acelerador de partículas exatamente como descrito. Coincidência? Sorte? Ou prova de que a visão remota era real? O projeto não se limitava a espionar os soviéticos. Eles também foram encarregados de encontrar o coronel Muammar Gaddafi, na Líbia, localizar cargas de plutônio perdidas
e até mesmo tentar ver o que havia dentro da embaixada iraniana durante a crise dos reféns. As missões eram de altíssimo risco e a pressão sobre os visualizadores era imensa. Imagine ter a segurança nacional ou a vida de reféns dependendo das suas visões. No entanto, o projeto sempre foi controverso. Dentro da própria comunidade de inteligência, muitos céticos o viam como uma farsa, um desperdício de dinheiro e tempo que poderia ser mais bem gasto em métodos de espionagem tradicionais. Os cientistas que analisavam os dados apontavam falhas nos protocolos. Eles argumentavam que as descrições dos videntes eram muitas vezes vagas e genéricas, e que os analistas de inteligência, querendo que o projeto desse certo, acabavam encaixando as informações vagas aos alvos conhecidos, um fenômeno chamado de viés de confirmação. Por exemplo, um visualizador poderia descrever água, um prédio alto e uma estrutura de metal. Essa descrição poderia se encaixar em centenas de lugares ao redor do mundo. Mas, se o alvo fosse a Estátua da Liberdade, o analista poderia dizer: incrível, ele viu o porto, o pedestal e a estátua. Os acertos eram celebrados enquanto os incontáveis erros eram convenientemente esquecidos. Apesar do ceticismo, o projeto Stargate sobreviveu por quase 2 décadas, mudando de nome várias vezes: Sunstreak, Grill Flame, Center Lane, para despistar curiosos e evitar cortes no orçamento. Ele operou nas sombras, um segredo bem guardado até o início dos anos 90. Com o fim da Guerra Fria, a justificativa para um programa tão exótico começou a desaparecer. A pressão por transparência e cortes de gastos aumentou. Finalmente, em 1995, a CIA pediu a um painel de cientistas independentes para fazer uma avaliação final e definitiva do Stargate. O relatório foi devastador. A conclusão foi que, embora alguns resultados fossem intrigantes e desafiassem uma explicação simples, não havia nenhuma evidência confiável de que o fenômeno da visão remota realmente existisse ou pudesse ser usado para operações de inteligência. O relatório afirmou que os acertos eram raros e que o programa não fornecia informações precisas e confiáveis. Com base nessa avaliação, o projeto Stargate foi oficialmente encerrado e seus arquivos desclassificados. O fim do projeto, no entanto, não foi o fim da história. Foi apenas o começo de um debate que continua até hoje. Os defensores do Stargate, incluindo muitos dos próprios visualizadores remotos como Joe McMoneagle e Ingo Swann, argumentam que o relatório de 1995 foi tendencioso e politicamente motivado para encerrar um programa que muitos na CIA nunca apoiaram. Eles insistem que os sucessos foram reais e que o potencial da mente humana ainda é um território vasto e inexplorado. Por outro lado, os céticos veem o Stargate como um exemplo clássico de pseudociência, financiada pelo governo, alimentada pela paranoia da Guerra Fria. Para eles, foi um desvio caro e embaraçoso, que mostra como até mesmo as agências de inteligência mais sofisticadas do mundo podem ser seduzidas por ideias fantásticas. Então, qual é a verdade? O projeto Stargate foi um vislumbre genuíno de um poder humano oculto, uma arma secreta que poderia ter mudado o curso da história? Ou foi apenas um experimento sombrio e desesperado, nascido do medo, que nos ensina mais sobre a psicologia da crença e do engano do que sobre o paranormal? Os arquivos estão abertos, mas as respostas definitivas permanecem escondidas nas sombras, assim como o próprio projeto. A única certeza é que, por quase 20 anos, o governo dos Estados Unidos acreditou que a mente poderia ser a arma final. E isso, por si só, é uma história que vale a pena contar. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Acredita que a visão remota é possível ou foi tudo uma grande ilusão? Se você gostou de desvendar esse arquivo secreto conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Obrigado por assistir e até a próxima.